Olá, estudante, seja bem-vindo a mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Paula e hoje nós vamos falar desse assunto que é tão importante aí para a sociedade, para você, aluno, para o estudo da geografia, para entender a dinâmica da população. Vamos falar hoje de demografia. Então vamos lá para essa aula que é tão interessante. O que seria aí a demografia? Antes de falar a respeito disso, o que seria a demografia, eu trouxe aqui para vocês uma questão do Enem 2023, da prova amarela, questão 55, que fala o seguinte: primeiro vem mostrando aí esse gráfico da taxa de fecundidade no Brasil, e aí vem mostrando aí a queda dessa taxa de fecundidade. De 1960 para 2020, o número de filhos baixa de 6,3 para 1,5. Daí o comando da questão diz: qual fator foi determinante para a mudança do indicador apresentado no gráfico? Então, ele quer saber o que foi que aconteceu, quais foram as dinâmicas da sociedade que acabou aí ocasionando essa queda na taxa de fecundidade no Brasil. E a aula de hoje vai fazer com que você entenda quais foram esses fatores que ocasionaram essa baixa na taxa de fecundidade aí entre a população brasileira. Então, vamos lá. O que é demografia, já que o tema da aula é esse. Então, demografia é uma área do conhecimento que estuda a evolução das populações humanas, com base em 3 aspectos principais: seu tamanho, sua composição e sua distribuição no espaço. Então, é importante entender o que é a demografia e estudá-la para ali analisar essa capacidade que a população tem de crescer em determinados aspectos. Tá, então, para fazer políticas que vai destinar a essa população, entender como que essa população cresce, como que as taxas aumentam e diminuem, para principalmente fazer políticas voltadas para atender essa população e analisar aí o seu nível de desenvolvimento. Para isso, é interessante e é necessário entender alguns conceitos, também chamados de indicadores, e também as teorias demográficas, porque para estudar a população também houveram algumas teorias para chegar até uma lógica da dinâmica dessa população. Então vamos entender agora. Teorias demográficas. Começamos aí pela teoria malthusiana, que foi desenvolvida aqui a imagem, né, de Thomas Robert Malthus, que é esse cientista que desenvolveu essa teoria malthusiana. E o que a teoria malthusiana ela falava? Qual era a previsão dela? Qual era a lógica que ela dava para esse crescimento da população, associando à oferta de alimentos? Então, falava o seguinte, que Thomas Robert Malthus falava que enquanto a população cresceria de maneira geométrica, a oferta de alimentos só ocorreria em progressão aritmética, ou seja, não haveria alimentos para todos, a principal consequência seria a fome. Então, o Thomas estava falando o seguinte: olha, enquanto a população vai crescer de forma mais acelerada, os alimentos vão crescer de forma mais devagar. Então, a população iria crescer de forma dobrada, tipo 2, 4, 8, enquanto os alimentos iriam crescer de uma forma linear, 1, 2, 3. Ele estava querendo dizer que não iria acompanhar o crescimento da população com a disposição dos alimentos no mundo, não iria acompanhar. Ia ter mais gente no planeta do que alimento para essas pessoas ter acesso e conseguirem aí sobreviver. Então, ele fazia essa relação entre a população e os alimentos que seriam disponíveis para essa população. Analisando no contexto atual, será que isso aconteceu? Será que Thomas Robert Malthus acertou? Será que a população cresceu tanto que não tem alimentos suficientes no planeta para poder alimentar essa população? Estudos comprovam que existe sim alimentos suficientes para alimentar a população. O que não existe é a boa distribuição desses alimentos, que inclusive vai ser essa explicação que eu estou dando para vocês, dessa lógica, vai ser a explicação de uma teoria também que vamos ver mais à frente. Então, no geral, o que a teoria malthusiana falava? Que a população iria crescer de forma dobrada, enquanto os alimentos não iriam crescer de forma tão dobrada assim. Iria ser um crescimento mais devagar e não iria acompanhar a população, gerando assim muita fome. Qual que seria
a outra teoria. Teoria neomalthusiana. O que falava a teoria neomalthusiana? Essa teoria aponta que uma população jovem em elevada quantidade necessita de pesados investimentos em educação e saúde. E, em consequência, cai a oferta de recursos para a produção de alimentos. A teoria neomalthusiana defende que quanto maior o número de habitantes, menor a possibilidade de distribuição de renda. Então, o que a teoria neomalthusiana estava falando? Olha, se houver muitas pessoas, se de repente a taxa de natalidade, que é o número de nascimentos em um ano, né, em um país, for muito alto, vai acontecer que muitas políticas precisarão ser destinadas para essa primeira fase, a base ali, né, a fase das crianças, e assim iria faltar recurso para a sociedade de forma geral. Então, a solução para a teoria neomalthusiana é diminuir a taxa de natalidade. Então, essa teoria vem dizendo, olha, se diminuir a taxa de natalidade, o número de nascimentos por pessoas, a sociedade consegue aí se equilibrar de uma forma melhor e terá alimento suficiente para todos. E aqui tem até uma charge que fala assim, a mulher pede aqui, uma mulher em situação aí precária, né, com muitos filhos, e ela pede esmola, pelo amor de Deus. E aí a moça aqui com apenas um filho, com a condição social melhor, fala anticoncepcional. Então ela pede esmola e a outra senhora, aqui da imagem, oferece o anticoncepcional, enfatizando aí o que essa teoria vem trazendo, que se menor for a taxa de natalidade, a sociedade consegue viver de forma mais harmônica quando se relaciona aos recursos que tem disponível aí para cada uma das pessoas. A outra teoria, teoria ecomalthusiana. Essa teoria, ela vem falar aí da relação entre o ser humano e a forma como ele utiliza os recursos naturais. Que esse desequilíbrio entre a quantidade de pessoas e recursos naturais disponíveis tem a ver com a forma que o homem lidar com esses recursos naturais. Então, ele vem defender que se o homem conseguir preservar mais, lidar melhor, ter um uso mais inteligente desse recurso natural, vai ter um equilíbrio melhor aí na relação entre população e recursos a serem oferecidos. E aí nós temos também a teoria reformista ou marxista, que tem ali uma origem de Karl Marx, né, do socialismo. O que diz essa teoria? Diz que as altas taxas de natalidade nos países menos desenvolvidos são causadas pela pobreza e pelas profundas desigualdades socioeconômicas nesse território. Então, a teoria reformista ou marxista, ela vem falando, olha, essa taxa de natalidade tão alta e essa falta de recurso acontece porque a população, ela é ali muito pobre, não tem acesso ao conhecimento, já que o acesso ao conhecimento também é o acesso a métodos contraceptivos, então ele vem colocar aí a questão da desigualdade. Lembra que eu falei para vocês lá na primeira teoria malthusiana, que falava que essa distribuição, né, que na verdade tem alimento no planeta, eu estava explicando para vocês a lógica de hoje, né, que existe alimento suficiente no planeta, mas não existe aí uma boa distribuição desses alimentos. É o que essa teoria reformista vem falar, que esses países, eles são pobres, não têm muita capacidade de acesso à educação, as pessoas acabam tendo alta taxa de natalidade. E para a teoria reformista, a solução seria uma boa distribuição dos recursos naturais, ou dos recursos existentes, da alimentação, dos alimentos existentes no planeta Terra para cada pessoa. Fala que se todos tivessem acesso de forma igualitária a essa alimentação, não haveria tanta pobreza, não haveria tantas pessoas passando necessidade. Então é isso que a teoria reformista traz. E por último, nós temos aí a teoria da transição demográfica, que defende que toda a sociedade ela passa por altos e baixos em suas taxas. Então,
um determinado país, em algum momento ele vai estar com alta taxa de natalidade, depois ele vai ter um crescimento ali vegetativo, as taxas de mortalidade vão cair e essa sociedade vai se equilibrar. Então, essa teoria da transição demográfica, ela aponta que o crescimento da população passa a ser equilibrado a partir da redução das taxas de natalidade e de mortalidade, e que todos os países eles passam aí por esse processo, tá? E aí essa teoria também tem como base alguns países europeus que passaram por uma explosão demográfica por algum tempo, mas depois conseguiram se equilibrar, mas ela também cabe algumas reflexões, como por exemplo, né, só para instigar você, aluno, sobre essa teoria. Será que países da África subsaariana, eles conseguem ali ter essa transição? Será que em algum momento eles vão se estabilizar? Lembrando que a África subsaariana é a parte da África que está ali abaixo do deserto do Saara, que são países extremamente pobres e muitos deles até sem governantes, né? Então essa teoria, ela cabe aí alguns questionamentos, assim como todas as outras teorias. Pelo próprio nome diz, são teorias, são para ser questionadas, mas tem a intenção aí de explicar essa dinâmica populacional e os recursos oferecidos a cada uma delas. Vamos continuar. E falando de transição demográfica, quais são as causas da transição demográfica? A transição demográfica é um fenômeno associado às transformações estruturais que acontecem na sociedade, no seu território e na sua sociedade. A ampliação da infraestrutura social e urbana de um território pode ser apontado como uma das causas da transição demográfica, em especial quando se trata do aumento das redes de saneamento básico e do maior acesso à água potável. Ou seja, que essa ampliação, essa transição, essa mudança também está ali baseada no investimento que é feito a essa sociedade. E aqui nós temos a teoria da transição demográfica, né? Temos a transição demográfica aqui sendo explicada como que ela acontece e quais são as suas fases, tá? Então nós temos ali a primeira fase, que é a fase da pré-transição. Aí aqui tem até um gráfico que mostra altas taxas de natalidade, mortalidade, crescimento vegetativo. E se você perceber, nessa primeira fase, você pode analisar aqui vendo a imagem, essa fase da pré-transição mostra aí uma elevada taxa de natalidade e de mortalidade. Então, quando a sociedade ela passa por essa transição demográfica, a sua primeira fase foi uma fase cheia com altos índices de natalidade, que é o número de nascimento, aí de um determinado tempo, geralmente colocam 1 ano para fazer essa análise, ou seja, nascem muitas crianças, mas também morrem muitas pessoas, o que mostra que essa sociedade está passando por algum problema, ou vários problemas ali. Geralmente esse país é um país que está ali em desenvolvimento, ou um país não desenvolvido. A segunda fase da transição demográfica, aceleração demográfica. Ou seja, manutenção da natalidade em alta e a queda da taxa de mortalidade. Aqui você já vê ali uma diferença. A natalidade ela continua alta, mas algo aconteceu aí nessa sociedade que a taxa de mortalidade ela começa a ser equilibrada. O que pode ter acontecido? Investimentos para que a taxa de longevidade, né, que até o número, a idade no qual as pessoas conseguem sobreviver na sociedade, ela fosse aumentada. Esse investimento pode ser na educação, na saúde, na alimentação, em vários outros setores ali da sociedade. Aí nós temos a terceira fase, que é a fase da desaceleração demográfica. Aqui nós já conseguimos observar uma mudança aí na taxa de natalidade, que cai bruscamente, a taxa de mortalidade também cai. Então, nessa terceira fase, é a manutenção da vida, ou seja, o crescimento vegetativo, que é o quê? As pessoas conseguem se manter ali vivas na sociedade. Então, essa sociedade começa ali já a passar por transformações, já não morrem tantas pessoas, já não nascem, né, tantas pessoas, a taxa de natalidade já caiu, e essa sociedade provavelmente já está ali num nível econômico melhor. E aí temos a última fase, que é a estabilização da população.
período de estabilização do crescimento populacional. Essa fase 4, o país ele já se apresenta ali como um país desenvolvido, ou então caminhando para o desenvolvimento, já que quando caem as taxas de natalidade, os investimentos eles podem também ser destinados a outros ramos ali dentro da sociedade. A população economicamente ativa, que são os adultos, estão em maior quantidade, então podem gerar renda para aquele país. Continuando. E aqui, eu falei para vocês, já citei em alguns momentos taxas de natalidade, taxas de mortalidade, fecundidade, crescimento vegetativo. Tá, professora, mas o que é isso? Então, são os indicadores demográficos. Esses indicadores fazem com que você faça a análise da sociedade. E vamos falar um pouquinho mais sobre eles. Para analisar a sociedade, toda essa dinâmica demográfica, é interessante entender todos esses conceitos. Por exemplo, densidade demográfica é o quê? É o número de habitantes por quilômetros quadrados. Então, quantas pessoas tem ali ocupando 1 quilômetro quadrado? Então, isso é interessante observar. Por exemplo, cidades do Sudeste têm alta densidade demográfica, né? São Paulo, Rio de Janeiro. Já aqui no Norte, nós temos uma quantidade maior de área e poucas pessoas. População absoluta é o número total de habitantes de um lugar. Apenas. O que é uma cidade, um país, um estado populoso? É a quantidade total de habitantes por um determinado lugar. E povoado se refere a como esses habitantes estão ocupando essa região. Então, o estado ele pode ser populoso, mas ele pode ser muito concentrado, sua população, ou ele pode ser povoado, populoso e povoado, ou seja, muitas pessoas e essas pessoas estão bem distribuídas nesse espaço. O que mais? Taxa de natalidade, que é o que eu já falei para vocês. É o número de nascidos, né, de crianças nascidas em um ano. Taxa de mortalidade, número de pessoas que morrem em um ano. Taxa de mortalidade infantil, número de crianças de 0 a 12 meses que morreram em um ano. Taxa de fecundidade, é o número médio de filhos por mulher ao longo do seu período fértil. Tá? Então, é justamente o que diz lá na questão. Fecundidade. O número é a taxa de números por mulheres no seu período fértil. Tá? Expectativa de vida ou longevidade indica a média do tempo de vida aproximado da sociedade. Por exemplo, né, o Brasil tem aproximadamente como expectativa de vida 74 anos. Pode ser que as pessoas morram com mais de 74 anos ou menos, mas é uma média. Saldo migratório, diferença entre o número de pessoas que chegam no território e as que deixam esse território. E o crescimento vegetativo é o número de pessoas ali que conseguem se manter na sociedade. E aí, para poder dar esse dado, é necessário fazer o cálculo ali da taxa de natalidade com a de mortalidade, tá? Índice de Desenvolvimento Humano é o IDH, que vai ser analisado através de dados de educação, saúde e renda. Então, nós temos aqui alguns IDHs ótimos, como o da Noruega, e alguns muito ruins, como o de Níger, que está ali na África. Essa é uma pirâmide etária, que aí são duas variantes, né? Sexo e idade. Quanto mais alto, maior é o número, a idade que a pessoa está ali. E quanto mais volumoso, aí essas faixas aqui é o número de pessoas que se encontram nessa idade. E aí, só para vocês observarem, uma pirâmide etária da África e outra da Europa, tá? Em uma outra aula, nós vamos fazer uma análise bem minuciosa aí dessa pirâmide etária, tá? Porque que algumas têm a base mais larga, outras têm a base mais estreita. Nessa primeira aula, é apenas para vocês terem esse primeiro contato com a demografia, mas nós vamos explorar essa pirâmide etária, inclusive a demografia brasileira, numa próxima aula, tá? Então, vocês percebem aqui que a África é um país, um continente, aí, em sua grande maioria pobre, altas taxas de natalidade, que é essa primeira base aqui, uma taxa de mortalidade aqui em cima, né, com maiores idades, bem reduzida, ou seja, as pessoas morrem mais cedo, enquanto na Europa nós temos baixa taxa de natalidade e aí nós temos altas taxas também de longevidade. E aí vamos para a questão, tá? Com tudo isso,
Vamos aqui responder essa questão que eu mostrei para vocês lá no início da aula. Mostra aqui o gráfico, 6,3 de 1960 e 2021, 1,5, baixou a taxa de fecundidade, o número de filhos por mulheres em idade fértil. E aí o comando da questão estava perguntando o que determinou aí essa mudança. A letra A fala: flexibilização legal da prática de aborto, foi porque legalizaram o aborto que as mulheres baixaram o número de filhos? B, envelhecimento da população brasileira, será que foi porque a população brasileira envelheceu que de repente as mulheres começaram a ter menos filhos? Letra C, crescimento dos casos de gravidez precoce, aí já é o contrário. Né? Se houvesse aumentado o número de gravidez precoce, a taxa de fecundidade poderia estar aumentada. D, participação feminina no mercado de trabalho? Sim, esse é o gabarito da questão. Porque a partir do momento que as mulheres começam, aquela sociedade, ela começa a ter melhores índices e ter melhor acesso à educação, essas mulheres passam a estudar mais e também se inserir mais cedo no mercado de trabalho, fazendo com que assim, né, ela projete para mais à frente, ou então mude ali a dinâmica de ter menos filho naquela sociedade. Letra E, diminuição dos benefícios na licença maternidade? Não tem nada a ver. Então, esse é o gabarito da questão e eu espero você na próxima aula.